caneta de papel. E uma ideia fugir era o outro cotidiano. Era o outro cotidiano. Espaço é curto, quase um curral. Na mochila amassada, uma quentinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Oh, 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 oh. My brother. 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 Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some, ela no rabo de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um no Brasil da Central, na minhoca de metal que entorta as ruas da minhoca de metal. Como um concorde apressado, cheio de força. Voa, voa, pesado que o ar. E o avião, do trabalhador. Oh, 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 my brother. Oh, 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 my Brother, oh, 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 Lara Massa. My, oh, 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 my brother. espaço é curto, quase um curral. Na mochila amassada, uma vidinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some, ela no ralo. De gente, Ela é linda, mas não tem nome. é comum e é normal. Só mais um no Brasil da Central, da minhoca de metal que entorta as ruas. Da minhoca de metal que entorta as ruas. Como um concorde apressado, cheio de força. Voa, voa, pesado que o ar. E o avião do trabalhador. Oh, 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 Aravasa. My brother, Oh, brother. Oh, 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 oh. my brother, Oh, 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 oh. My brother. 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 Oh, 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 oh. Olá, olá, boa noite. Boa noite a todas, todos, todes. A gente está aguardando um pouquinho para todo mundo poder entrar. Vamos esperar mais um pouquinho, galera. Vamos juntos. Não passa disso, não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americana, não acredito no Obama, revolucionário, Guevara, conhece a liberdade sem olhar
nas veias abertas da América Latina. Tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de estado ao som da carabina e fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu. Justiça é cega. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Inflama, inflama. Não passa disso, não me engana. Inflama, inflama. Esta ciudad la propiedad del señor Matanza. Esta ciudad la propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo sindicato y el obispo el general son propiedad del señor Matanza. Buenas jineteras y alcohol está bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién vivirá. Y dinero que lo llevan y se van, lo que matan, pam, pam, son propiedad del señor Matanza. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. Nas veias abertas da América Latina. Tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de estado ao som da carabina e fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu. Justiça é cega. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Contra-atacar. Inflama, difama. Não passa disso, não me engana. Inflama, difama. E mais a gente não se engana. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todas, todos, todes. É uma honra e uma alegria poder estar aqui hoje conversando com vocês. A gente botou aí essa playlist incrível, né, que até comentaram aqui no chat, para poder dar um tempinho, para esperar a galera entrar. Mas vamos começando e a rapaziada que não conseguiu entrar ainda vai entrando na medida em que a gente for seguindo. Bom, eu me chamo Lorena Freitas, eu trabalho no ITDP e hoje eu vou aqui mediar essa roda de conversa. Eu estou super animada porque as convidadas de hoje são incríveis. Na semana passada a gente teve a primeira roda de conversa que está disponível no YouTube para quem, né, não pôde assistir. Tem insights incríveis lá, tem, enfim, muita coisa para a gente refletir e discutir. Então, recomendo fortemente, quem não assistiu, assistir. Vamos começar aqui com alguns avisos, né? A gente pede que vocês se apresentem no chat, é muito interessante que a gente saiba quem está conversando com a gente, de onde vocês são. Pedimos para que mantenham os microfones desligados durante as apresentações, mas, se possível, as câmeras abertas, para a gente poder se olhar, né? No mundo ideal, a gente já está sentado numa roda, se olhando no olho, mas, infelizmente, a gente não pode, então a gente se vê pela tela. Então, quem ficar confortável com isso, puder deixar a câmera aberta, vai ser muito legal. A gente pede para que perguntas, reflexões, enfim, sejam colocadas no chat. E mais para o final, se alguém quiser falar, abrir o microfone, é super bem-vindo, muito bem-vindo. A gente pede só para que coloque o nome no chat, se inscreva, né, no chat, que a gente dá a palavra.
Daqui a pouco a gente vai ter uma dinâmica no Slido. Eu não sei se todo mundo que está aqui essa semana esteve na semana passada, mas é o seguinte, a gente vai botar o link no chat, mas quem quiser olhar pelo celular, é só apontar a câmera para esse QR Code que está na tela. E a ideia é que a gente, a partir de uma questão que eu vou trazer daqui a pouco, a gente coloque algumas palavras que vêm à nossa mente, né? A partir da reflexão que a gente faz em cima disso. E essa dinâmica é super importante para a gente poder ter uma visão de coletivo, né? Como que nós, coletivamente, entendemos os problemas que estão ligados a essa questão que vai ser trazida, né? Bom, a nossa roda de conversa ela é parte de um projeto maior que se chama A Cor da Mobilidade. A Cor da Mobilidade surgiu no ano passado a partir de uma inquietação de discutir como que o racismo interfere na mobilidade das pessoas nas cidades brasileiras, como que o racismo é capaz de alterar vivências, de coibir acessos. E, a partir disso, né, foi desenvolvida uma série de reportagens que foram desenvolvidas, né, com a colaboração do Saulo e da Sara, que é uma das nossas palestrantes hoje, que, enfim, além de tudo, ela trabalha com a arte, enfim, né, maravilhosa. E aí foram desenvolvidas 5 matérias que estão disponíveis no site do ITDP Brasil, e essas matérias elas foram feitas com base em uma série de entrevistas, então eu vou aproveitar aqui mais uma vez a oportunidade para poder agradecer ao pessoal que participou das entrevistas, né, Amanda, Andréia, Ana, Carolina, Daniel, Glaucia, Henrique, Jamile, a Jo, que está aqui também, Kelly e Paik. É muito interessante, assim, essa série de matérias de reportagens, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que meus colegas fizeram um trabalho incrível nessa série e recomendo a leitura, obviamente, mas a gente percebeu que a gente não podia terminar o projeto sem seguir com essa discussão, né? A gente teve um contato muito legal com os entrevistados e a gente pensou, poxa, por que não ampliar essa discussão? Por que não trazer mais gente para a conversa? E aí surgiu a ideia das rodas de conversas, né, que estão sendo, assim, gestadas desde o começo do ano. A gente teve a primeira na semana passada, como eu já falei, o link está disponível no YouTube. E na semana que vem a gente vai ter mais uma roda de conversa, que é a terceira e última, que vai falar sobre racismo e mobilidade por bicicleta. Então, quero muito ver todo mundo aqui de novo semana que vem, tá? E agora, começando, de fato, a nossa discussão de hoje, eu queria propor para vocês uma pergunta, que é a seguinte. Vamos supor que nós tenhamos acesso a qualquer meio de transporte, qualquer um. A gente tem acesso a metrô, a trem, a VLT, a ônibus, a BRT, a barca, a carro, a moto. Se a gente tivesse a opção de escolher qual meio de transporte a gente pode utilizar, a gente quer utilizar, o que faria o transporte público ser essa escolha? Porque a gente sabe que a mobilidade sustentável ela não pode se dar em cima de uma mobilidade baseada em carros e motos. Mas a gente, ao mesmo tempo, entende que muitas cidades no Brasil não têm transporte público de qualidade que atenda às necessidades da população, fazendo com que muita gente opte por usar o automóvel quando pode, né? E a gente está querendo entender com essa pergunta o que vocês acham que é mais importante no transporte público para fazer com que vocês prefiram utilizar ele, que ele seja a primeira opção de vocês. E aí eu vou pedir para que vocês entrem no slide para responder essa pergunta, pelo QR Code ou pelo link do chat, e enquanto vocês respondem, a gente vai seguir aqui na playlist, mas agora com um clipe do Rincon Sapiência. Solta aí, Juanzito. Por que está separado? Atenção, devido à presença de usuários na via, na região da estação Carrão, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Periferianos, distantes estamos, eles querem mano.
planos, minas longe do plano, acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos para ter busão, lotação, metrô, fura fila teve quem votou, mas não rolou. Povo paga caro, ganha pouco prejuízo, uma saída para se locomover é preciso. Ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso, me passo por um idoso, momento precioso, na fiscalização nem me viu, saio vazado na multidão, embarco no vagão, tranquilo, na moral, a viagem é coletiva, mas também é pessoal, cada um busca uma forma de manter o astral, ouvindo o som, bolando ideia, lendo jornal, horário de pico, metrô lotado, passando mal, trabalhador no veneno, bem antes do serviçal, para o pobre, dificuldade é a real, a liberdade dos carros correndo na radial, quem não pode faz um investimento mensal, uma cota considerável quando somos total, quem não se move fica maluco, vê ao final, se não pagar transporte vai pagar pelo gardenal. Lotação, metrô, busão, trem, carona, 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 lotação, metrô, busão, trem, carona. Em cada vagão vários bairros estão, mover aglomeração não é difícil de se ver, toda a multidão precisa embarcar, fazer o que sem reclamar, o culpado não tá no rolê, o desentendimento nesse momento tem, esbarrei, foi mal, normal, me empurraram também, que culpa tenho, vou debater com alguém que tá na mesma que eu, vai vendo, veja bem, muito pior é no trem, o risco não é blefe, vendedor ambulante atento com os PF, discurso de criança, comove, conquista, levada boa na embolada do bom repentista, trabalhador se arrisca, se no vacilo cisca, o lucro se transfere na mão de quem confisca, quem depende de longos itinerários, se perdem no horário, o sistema é precário, o busão lotado eu vi, se pendura e vai embora, vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora, inimigo das horas, atrasos, atalhos, perigo vive longe do seu local de trabalho, na greve tudo para, povo fica de cara, patrão não entende, toda raiva ele dispara, nem se compara com a vida do burguês, a gente corre dobrado, é bem mais fácil pra vocês. Prossegue nessa jornada. Prossegue nessa jornada. Prossegue nessa jornada. Lotação, metrô, busão, trem, carona, 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 lotação, metrô, busão, trem, carona. Eu acho impressionante como o Rincon consegue comunicar com o coração de todo mundo que é suburbano, né? E, enfim, só queria comentar que esse clipe aí conversa muito com a minha história, a história da maioria dos meus amigos. Bom, eu esqueci uma coisa muito importante, gente, antes da gente ver aqui o resultado, né, da nossa pesquisa no slide, mas eu não fiz a minha audiodescrição. Isso é uma coisa muito importante, então eu vou fazer aqui rapidinho. Então, eu sou uma mulher negra, de pele bem clara, lida como parda, tenho o cabelo crespo, que está preso num rabo de cavalo, com as pontinhas cor-de-rosa, apesar de parecer vermelho na tela, e estou usando um casaco vermelho e azul, atrás de mim tem uma cortina branca. Dito isso, vamos partir para as respostas lá no slide. Quero agradecer muito a todo mundo que pôde contribuir para essa nuvem de palavras. O slide, ele coloca maiores as palavras que têm maior recorrência, ou seja, quanto mais vezes ela foi citada, maior ela vai ficar nessa nuvem. E aí, meu Deus, segurança, né? Segurança aparece como o atributo principal. E aí eu quero provocar vocês mais um pouquinho
pedir para quem falou sobre segurança, fala um pouco no chat para gente, que segurança é essa que você está falando? É medo de furto? É assédio? Qual é o tipo de violência que a gente está falando quando a gente traz a ideia de segurança? Porque, assim, particularmente, eu vou ficar muito feliz de entender como é essa visão de segurança que vocês têm, né, no transporte público. A questão do tempo de viagem, tempo de espera também teve uma importância muito grande, e para quem mora muito longe, né, dos lugares onde a maioria das atividades estão concentradas, isso tem um impacto muito grande na dinâmica da vida da pessoa. A questão da rapidez, né, tá ligada com o tempo, o custo também, e aí, né, a gente tem todo um histórico, né, ligado a essa questão da tarifa, que é uma discussão que é muito importante também. Então, estou feliz que tenha aparecido aqui, falar de passagem justa, sobre conforto também, que isso é uma coisa que nem sempre é considerado pelos operadores, né, e a gente sabe disso, infelizmente. Questão da sustentabilidade, a gente sabe que a gente tem outras alternativas, né, que podem também ser trabalhadas no transporte público. Pô, muito legal, galera, obrigada. Obrigada mesmo pela participação aí nessa dinâmica e, por favor, vamos seguir discutindo isso no chat, que eu acho que é interessante a gente avançar, né, nessa discussão. Bom, agora eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, nossa primeira palestrante, que é a Sara. A Sara, ela é arquiteta e urbanista, ela se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é idealizadora da plataforma Ruas e Rimas, né, e propõe estudos urbanos a partir da ótica da cultura do hip hop. Incrível, né? Ela também trabalha com colagem, né, como eu falei, eu não sei se eu falei, eu pensei em falar, mas ela fez as artes, né, do projeto A Cor da Mobilidade na primeira fase, na fase das matérias. E trabalha também com fotografia. Então, Sara, por favor, a palavra está com você, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. E aí, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que, dentro do possível, estejamos todos bem aqui nesse espaço. Bom, como foi falado, me chamo Sara, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou usando 2 argolas pequenas, eu uso óculos, é uma armação grande, arredondada, vermelha, mas acho que para vocês está mais preto, marrom do que vermelho. Meu cabelo é cacheado, está preso no alto da cabeça. Atrás de mim tem uma parede branca que tem uma porta de madeira e tem uma rede desarmada e uma estante amarela com livros. Acho que é isso, espero ter feito minha descrição direitinho. Então, a Cor da Mobilidade, né? Esse projeto está sendo incrível participar, né? Fiz as artes e agora poder chegar aqui para trocar ideia, muito bom. Como construir um transporte justo de qualidade para todos? Eu gostaria de começar essa conversa com algumas perguntas que, talvez para alguns acadêmicos, né, pelo menos eu já ouvi isso, né, seja considerada repetitiva nos debates ou superficial, né, já ouvi falar isso, mas eu particularmente considero bastante importante que, pensando nessa perspectiva do transporte, é pensar quem constrói o transporte nas cidades. Constrói como, constrói para quê, constrói para quem. Eu considero essas perguntas importantes, tanto para a gente não supor, né, ou ficar julgando que determinado tema já foi muito batido, já foi muito discutido, e que a gente já se encerrou nele, principalmente levando em consideração que conhecimento nunca é demais, ele existe de várias formas e é acessado de várias formas, mas também falo de um lugar em que eu observo que na academia, pelo menos, às vezes eu vejo profissionais enfadados ou quase impacientes com perguntas como direito à cidade para quem? Então, eu acho que a gente ainda tem muito a conversar, aprender e trocar a partir dessas perguntas, na verdade. Eu tenho me debruçado, né, minhas pesquisas sobre estudos urbanos, especialmente relacionadas com movimentos culturais, espaço público e racialidade, raça, me propondo a pensar, então, em direito à cidade, né? E direito à cidade, para mim, é falar de experiência, é falar de vivência, e a vivência, ela não se repete
de uma pessoa para outra, ainda que essas pessoas estejam no mesmo espaço, no mesmo momento. Essa experiência não se repete. Nossa experiência no território, nossas produções e acessos a territorialidades vão estar diretamente relacionados com quem a gente é e as posições da gente na sociedade e na cidade, né? Então, raça, gênero, sexualidade, idade, são aspectos que vão estar sempre diferenciando as nossas experiências e vivências, mas também trabalho, maternidade, rede familiar, né? Não só quem a gente é, mas também como que a gente se relaciona e o que a gente ocupa, né? Os espaços que a gente ocupa. Então, Direito à Cidade, para mim, é sobre isso, né? E também sobre imaginar, né? A gente poder imaginar, inventar, reinventar e construir cidade, quando a gente sabe que, num contexto desigual, de extrema desigualdade, até a imaginação, né, às vezes é um direito roubado. Quem que tem condição de imaginar 5, 10 anos para frente? Muitos imaginam o amanhã e é um dia de cada vez, né? E é um direito para todos, né? É para todos, ele deveria ser para todos, o direito à cidade deveria ser para todos. E falando de transporte, que é onde a gente se debruça, para mim se conecta porque, para mim, direito à cidade é falar de movimento. Às vezes da casa para a calçada, às vezes atravessando a cidade, mas tem um movimento, né? Nessa experiência de cidade, a gente se desloca, a gente tem a questão da mobilidade muito forte para poder vivenciar. E aí, nesse momento, eu vou falar de mobilidades, de deslocamentos, não só pelas formas diferentes de modais ou coisas assim, mas retomando algo que eu acho bem importante, que é essa questão das experiências diferentes. Pensando no transporte público, a criança passa por debaixo da catraca, o idoso entra pela parte de trás, uma pessoa com vínculo na escolar vai mostrar a carteirinha, o motorista hoje em dia é motorista e cobrador. Então, o mesmo ônibus ali vão ter várias experiências diferentes, por mais que seja o mesmo trajeto, por mais que seja o mesmo ponto de subida e o mesmo ponto de descida, vão ser experiências diferentes dentro do transporte público. E aí, então, nessa partilha, nessa troca aqui da gente, eu vou propor a gente pensar a diversidade e pensar a margem como esse possível caminho de construção, né? Então, eu vou estar aqui me referenciando hoje, principalmente em Bell Hooks, que é um intelectual que pensa a partir da margem e pensa a margem. E, na minha opinião, ela propõe isso ela propõe outra cidade, ela propõe formas de construir cidade e território a partir desse lugar, a partir dessa margem. E aí, pode passar, por favor. Eu não sei quem está conduzindo os slides, por isso que eu nem... vou trazer exemplos de Natal, né, nessa apresentação, são os exemplos que eu trago. Natal, Rio Grande do Norte, uma cidade litorânea, Nordeste brasileiro, é onde eu nasci, onde eu me criei, é onde eu moro. E aí, como primeiro exemplo, eu trouxe esses 3 mapas, que são mapas produzidos pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica. É um estudo que é sobre as condições de transporte, o que as condições de transporte dizem sobre a desigualdade. Para Natal, não foram apresentados os dados de deslocamentos feitos por ônibus, mas ainda assim eu achei importante trazer os mapas de deslocamentos a pé, como referência para a gente ter algumas noções, né, de Natal. Um dos indicadores desse mapa é a proporção de oportunidades, né, naquela redondeza, em relação à oferta geral. E o tempo que você leva para alcançar essa oferta. E esses mapas são a oportunidade ao trabalho, saúde, educação do ensino médio, especificamente, e saúde a nível de hospitais mais especializados. E esses mapas, eles estão falando de um acesso a pé de 15 minutos. Com esses mapas, né, para a realidade de Natal, a gente vai ver essas áreas mais alaranjadas, que são as que têm essas maiores oportunidades. Não trouxe todos os mapas que a plataforma apresenta, mas tem o link no slide, enfim, depois isso pode ser compartilhado também, para que vocês possam acessar e ver os outros mapas, os outros dados, e observando todos os dados da plataforma, a gente vai ver que quanto mais especializado for esse trabalho, essa saúde, essa educação, mais restrita é a zona de alcance. Ou seja, quando a gente está falando de ensino infantil, tem até uma oferta que chega às zonas periféricas. Não é o ideal, mas existe uma oferta. Quanto mais a gente vai se aproximando do ensino médio, vai ficando mais distante das periferias. Quanto mais a saúde vai se aproximando do hospital e menos da unidade básica, vai ficando mais distante. Então,
trago isso aqui para a gente pensar um pouco como é que a gente acessa, né? Porque 15 minutos é o tempo considerado ok para a gente realizar a pé. Então, tudo que está menos laranja e mais próximo do roxo são áreas em que as pessoas vão começar a pensar o transporte, né? Elas não vão fazer esse trajeto a pé e às vezes até fazem por necessidade. Mas 15 minutos é o tempo considerado ok. A partir daí as pessoas vão procurar transporte. E aí que transporte elas vão ter acesso, né? De que transporte a gente vai estar falando. Falando de periferia, falando de territórios periféricos, pessoas periféricas, racializadas, a gente vai estar falando de, principalmente, ônibus, trem, bicicleta e moto, pelo menos aqui em Natal, né? E aí, para mim olhar esses dados, a gente já começa a conversar um pouco sobre quem tem acesso ao quê. Pode passar, por favor. Essas fotos aí que eu trago são de um conjunto habitacional, conjunto Leningrado. É um conjunto periférico da cidade, fica no bairro do Planalto, Zona Oeste. E eu trago para ilustrar um pouco essa questão da relação, né? Moradia e transporte. Porque é um conjunto feito a partir do Minha Casa Minha Vida, né? Naquele modelo bem clássico de poder público construir uns blocos num lugar super distante, num lugar que não tinha uma infraestrutura prévia, de nada, nas margens da cidade, porque o Leningrado faz já quase que fronteira com outros municípios. Há 2, 3 anos tinha uma linha de ônibus que dava acesso ao conjunto. Se você não pegasse essa linha, você tinha que deixar ele fora do conjunto e vir a pé, o que é uma distância considerável. E atualmente existem 2 linhas de ônibus, o que está longe de ser o ideal, muito longe de ser o ideal, para a demanda, e que os moradores muitas vezes não sabem quais são os horários dos ônibus, porque às vezes tem períodos em que cada dia é um horário diferente. A infraestrutura é essa que vocês estão vendo, então não tem parada de ônibus, as pessoas improvisam ali, tem aquelas lonas amarelas, mas para esperar debaixo do poste, na sombra do poste, na sombra de um muro, e por aí vai. E durante a pandemia, isso piorou, né, o que já não era longe de ser bom, piorou, e as pessoas tentando atender alguma demanda, nas suas demandas de transporte, começaram, então, a ofertar serviços como o mototáxi, que até antes da pandemia não tinha aí. E aí, daqui a pouco, vocês vão entender o porquê que o mototáxi aparece na pandemia. Mas daí pode passar, por favor. Esse é um mapa, porque, como Lorena falou, eu trabalho com hip hop também, e meu trabalho de conclusão do curso foi sobre o hip hop. Na época foi principalmente sobre as batalhas de rima, e aí as batalhas de rima, né, com uma forma de manifestação e expressão da cultura hip hop, não sei se todo mundo aqui conhece. Em 2019, que foi a época do trabalho, tinham várias batalhas na cidade, usando espaços públicos, e uma das coisas que eu fiquei querendo saber com o trabalho era se as batalhas criavam uma rede na cidade, uma rede de articulação, uma rede de deslocamento, tudo mais. Esse é o mapa, né? Esse é onde está Natal, tudo isso é Natal, e esse pontinho vermelho era uma das batalhas, que era a Batalha da 69, zona norte da cidade, e esses círculos foi que um dia eu fiz o levantamento de onde os participantes estavam vindo. Então, são os pontos de origem dos participantes num dia de acontecimento de batalha. E aí foi quando eu fui tendo dimensão de que as pessoas não vinham só daquele bairro onde acontecia a batalha, elas vinham de bairros diferentes. Então, é uma parte de uma juventude aí periférica e racializada que se desloca não só do bairro de acontecimento, mas dos bairros vizinhos. Então, movimenta uma zona, movimenta a Zona Norte, uma batalha movimenta a Zona Norte, sendo que tinham várias batalhas, então tinham pessoas que cada dia da semana ia para uma batalha diferente, então cada semana estava numa zona administrativa da cidade diferente. Tinha gente que vinha de outros municípios, então tinha gente da região, dos municípios vizinhos, que vinha para as batalhas, né, semanalmente. Então a gente está falando de um movimento, de um deslocamento aí que é semanal, né, pensando cada batalha, cada espaço público, para alguns quase que diário, porque tinha gente que era todo dia. Então, em maior ou menor escala, as batalhas estavam movimentando, estavam fazendo a galera se deslocar no território. E aí foi quando eu consegui elaborar, pensar assim, um dos meus incômodos, porque minha formação está na arquitetura e no urbanismo,
comecei a conseguir elaborar alguns meus incômodos em como que é pensado, né, projeto, como que é pensado planejamento urbano nas cidades, que existe uma valorização aos estudos e análises quantitativos, quantidade, que com certeza tem uma importância gigantesca para a gente, que a gente consiga defender políticas públicas, né, elaborar e defender políticas públicas, mas, na minha opinião, números não são suficientes para a gente entender os problemas e para a gente conseguir propor caminhos, né, que prezem pelo direito da cidade, que prezem por uma mobilidade, um transporte para todos. Para mim, número não dá conta disso. Tanto que durante a pandemia, e aí pode passar, por favor, o slide, eu comecei a observar algumas notícias sobre o crescimento do uso da bicicleta. Não estou questionando aqui esse crescimento, né, do uso da bicicleta como meio de transporte. Mas aí eu lembrei que eu ouvia, pelo menos aqui em Natal, a seguinte frase, que é: Natal não existe a cultura de bicicleta como meio de transporte. Eu ouvi de pessoas, né, ditas da sociedade civil, mas também ouvi de professor no curso. E aí, por isso aquelas perguntas lá do início, porque não existe a cultura da bicicleta para quem? Porque num dia de realização da batalha, essa é uma foto que eu tirei em batalha, eu vi a galera chegando de bicicleta e estacionando no espaço da batalha. E eu sei que em horário de pico, você vai ver os trabalhadores atravessando as pontes daqui da cidade de bicicleta. Então, quando a pessoa fala não existe cultura de bicicleta em Natal, não existia para quem, né? Pode ter crescido durante a pandemia? Pode, mas é um crescimento em relação a que pessoas? Quem que não usava e passou a usar? Porque tem uma galera que usava aí desde muito tempo. Pode passar, por favor. E aí, algumas coisas sobre a pandemia. Durante a pandemia, né, pelo menos a Prefeitura de Natal se colocou de diversas formas contra a vida, contra a sobrevivência da população periférica racializada. Então, durante a pandemia, algumas propostas eram tipo assim: suspender a gratuidade de idosos em meia passagem em horário de pico de transporte no transporte público para não ter aglomeração. Era isso que a Prefeitura estava propondo, para não ter aglomeração no transporte público. Foram desativadas 35 linhas durante a pandemia, e até julho desse ano não tinha nenhuma previsão de retorno e ainda não retornaram essas linhas. Em setembro, a Secretaria de Transporte, né, de Mobilidade daqui, apresenta uma nova rede de transporte, que é completamente diferente da rede existente, que ainda está em fase de discussão, sendo que a cada semana eles divulgam um cronograma, né, por zona administrativa. Então, essa semana agora divulgaram o cronograma da Zona Oeste. A gente não tem acesso ao cronograma total. O que eles apresentam são rotas, mapas, mas eles não mostram um plano, eles não dizem como que isso vai ser feito, eles não dizem como é que vai ser implementado. Eles dizem que querem reduzir o tempo do trajeto de 39 quilômetros para 19 quilômetros, que é a média municipal, e mesmo assim, né, é uma média, então a gente sabe que tem gente que vai fazer muito menos, a gente vai fazer muito mais. E o tempo, eles querem reduzir o tempo de deslocamento. Porque em Natal realmente são muitas linhas, com trajetos muito longos e muito demorados, apesar do tamanho da cidade e tudo mais. Só que eles mostram esses mapas, essas rotas, eles não mostram nada mais, eles não dizem como, eles não dizem quando, eles não dizem... E aí a gente vai e lembra que Natal, assim, as linhas que já existem não funcionam, né? Tem linhas em que as pessoas demoram 1 hora na parada de ônibus ou mais, e a proposta deles é uma nova rede em que a gente teria os ônibus de bairro, os ônibus de zona, os ônibus entre as zonas e os ônibus que vão fazer caminhos específicos diretos, né? Bem resumidamente, é isso. Eu ainda estou me debruçando sobre essa nova proposta. E sendo que, assim, como é que a gente espera que isso funcione se eles não dizem: e aí, vai aumentar a frota para que os ônibus de bairro passem numa frequência maior? Porque trajetos em que a pessoa pegava, sim, um ônibus demorado e um trajeto grande, mas ainda assim essa pessoa pegava só um ônibus. E agora, com essa nova proposta, ela vai passar a pegar 2, 3. Então, vai ter uma frequência de ônibus, né, passando naquele bairro constantemente? Vai ter integração? Vai ter integração gratuita? As pessoas vão poder mudar de ônibus sem nem pagar uma nova tarifa? Porque eles estão fazendo uma proposta que, sem essa integração, que sem uma frequência de ônibus passando, a chance de dar errado, na verdade, é muito grande. E eles não apresentam como que vão fazer isso. Pode passar, por favor. E aí, eu cheguei aqui no meu tempo, 15 minutos,
chegamos também, pelo menos no final desse momento, que o tema da nossa conversa é como construir um transporte justo e de qualidade para todos, né? E ao longo da fala eu trouxe alguns exemplos de Natal, né? Alguns enfrentamentos que as populações periféricas racializadas fazem aqui, e alguém pode perguntar, né? Então, como que constrói? Porque eu trouxe várias questões, vários problemas, como que constrói? Recentemente, eu vi alguns estudos que a Secretaria de Mobilidade solicitou, que analisava talvez todas as linhas de ônibus, sendo que levando em consideração origem, destino e horário. Era isso. E, na minha opinião, esses dados não são suficientes. Quando a gente pensa em construir transporte justo e de qualidade, pelo menos na minha cabeça, vem aquelas perguntas. É para quem? Quem constrói? Como? Para quê? Porque, pelo menos aqui em Natal, o transporte público está sendo construído com os empresários que não andam de ônibus. Então, tem uma coisa errada aí. Se você constrói um transporte com quem não usa, essas pessoas não vão conhecer e não vão estar interessadas em conhecer os problemas, as demandas, e também muito menos vão fazer parte da solução, porque, na verdade, elas também são parte do problema. Então, para mim, pensar número não é suficiente. Quando a gente pensa em construir, e é por isso que eu não trago uma resposta direta, porque eu não acredito que 26 pessoas fazendo esse debate, por mais que, muito obrigada pela presença de todos aqui, mas a gente vai construir transporte público conversando com todo mundo. A gente tem que saber quem se desloca às 4, 5, 6 horas da manhã. São mulheres? São chefes de família? Quem está nessa parada de ônibus? Como é essa parada de ônibus? Os trabalhadores são os trabalhadores de que setor? Porque tem isso. O Leningrado, por exemplo, a gente vê que no último, penúltimo ônibus da noite, né, voltando para o Leningrado, a gente vê que são vários trabalhadores do setor de hotéis. Eles pegam, então, eles saem daqui da via costeira de Natal e vão para o Leningrado. Que linha é essa? Porque não é qualquer trabalhador. Tem uma predominância de trabalhadores do setor hoteleiro. Isso está nas pesquisas? Isso aparece? Então, são que pessoas? Elas estão indo para onde? Estão indo como? Nas folgas, elas fazem que trajeto? E que trajeto elas fariam se tivessem acesso a um transporte de qualidade? Para onde que elas iriam? Se elas não tivessem que se preocupar, pô, vou ficar sem ônibus se eu não sair tal hora de casa, vou ficar na rua, então não vou. Tô sem dinheiro para pagar essa passagem, porque a passagem de Natal está a R$4, um preço que é completamente incompatível com o serviço prestado. Então, a gente precisa conhecer quem usa o transporte público para daí construir caminhos, né? Política pública, serviços básicos, planejamento urbano, eles ainda são construídos em uma estrutura de hierarquia e de não participação popular. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é barato, inclusive, porque participação efetivamente popular num contexto capitalista é custoso. Por quê? E por que é custoso? Porque você não vai fazer uma política de transporte, como a prefeitura daqui está fazendo, com uma reunião por bairro. Você precisa de várias reuniões. E você precisa garantir que, por exemplo, que os trabalhadores estejam presentes, então não vai ser em horário de trabalho. Você precisa garantir que, para as mães participarem, alguém fique com as crianças. Então, tudo isso é custo. Então, participação realmente não é custo. Não é barato, é custoso, mas tem que ser feito. Então, tem que se pensar a política pública do processo de participação, de idealização, de elaboração, até a implementação. Você não pode simplesmente falar que vai ter uma reunião às 6h30, como a prefeitura está fazendo, tal dia, tal hora, sendo que 6h30 a galera está dentro do ônibus. Então, você está discutindo uma nova rede de transporte enquanto a galera está dentro do ônibus. Isso não tem como acontecer. Né? Não dá para, na verdade, para continuar acontecendo se a gente estiver pautando um transporte justo e de qualidade para todos, né? A gente tem que olhar as ruas, a gente tem que olhar os pontos de ônibus, a gente tem que olhar a sinalização, diversidade de modais. Não é o ônibus, não é a rota, porque tem gente fazendo aquela rota. O ônibus não está se mexendo sozinho, né? Então, a gente tem que saber quem. E aí, por isso que eu trago Bell Hooks. Ela fala que espaços podem ser reais, podem ser imaginários, podem contar e desvendar histórias. Os espaços podem ser interrompidos, apropriados e transformados através da prática artística e literária, que eu partilho muito dessa ideia. Ela traz esse pensar a partir da margem, a margem como um espaço de abertura, um espaço de possibilidade. Não romantizando, não que seja perfeito, longe disso, né? Longe de ser perfeito, longe de ser romântico, mas também longe de ser só ausência. Porque a partir dessas demandas, a partir desses enfrentamentos, essa margem que tem condições de
propor, porque essa margem quem melhor conhece os problemas, quem melhor conhece as demandas, quem melhor conhece o que precisa. Então, longe de ser romântico, mas é onde está, é onde eu enxergo a proposição, é onde eu enxergo a possibilidade de construir caminhos, né? Porque na margem se constrói a teoria contra-hegemônica nas ações, não é no papel, não é na teoria, né? Não é na teoria, é na prática, é no modo de viver. Ali está se fazendo uma resistência, uma resiliência e se elaborando respostas, muitas vezes sem consciência dessas respostas e muitas vezes com a consciência dessas respostas também, né? Então, para mim, e estou jogando aqui para a gente conversar, construir direito à cidade, mobilidade, transporte justo, de qualidade, além dos quantitativos, precisamos conhecer quem se move, por que se move, como se move, para coletivamente a gente reconhecer os desafios e elaborar os caminhos. Eu acho que era um pouco isso que eu tinha para a gente começar essa troca. Muito obrigada. Doida para ouvir a Luana. Obrigada, Sara, incrível a sua fala, potente, né? Eu acho que, aos poucos, essa mentalidade está mudando, né, a respeito do qual é o papel do quantitativo, do que é mensurável, e qual é o papel do desejo, qual é o papel da vivência, né, da pesquisa qualitativa, né, nesse lugar, né, o que de fato dá corpo para um desenvolvimento urbano que, de fato, atenda às necessidades da população que reside nessa cidade. E, enfim, eu sou geógrafa, né, mas fiz mestrado na engenharia, então eu apanhava muito lá, sempre que eu tentava propor uma pesquisa qualitativa, porque é exatamente isso. Quem está pensando no transporte? Quem está pensando no transporte ainda tem uma mentalidade né, uma mentalidade um pouco menos humana, né? E eu, assim, concordo com toda a minha força, por cada poro do meu corpo, que a gente não tem como planejar uma cidade que seja justa e inclusiva se a gente tiver como base somente uma coisa técnica, o capital falando, né, como você muito bem colocou. Então, assim, agradeço muito pelas reflexões que você trouxe, trazendo o exemplo de Natal. Aqui, assim, é uma cidade, mas poderia ser 90% das cidades do Brasil, sabe? Principalmente esse exemplo da pandemia, né, que, enfim, teve uma redução muito drástica na oferta de serviço, a população negra, a população racializada, periférica, foi a que mais sofreu e mais se expôs nesse processo, justamente por não ter condição de não sair de casa, né, e ter que se expor a um desejo das empresas, dos operadores. Enfim, muito obrigada, Sara. Galera que tiver perguntas, reflexões sobre o que a Sara apresentou, por favor, joga no chat ou se inscreve para falar no final, que depois da apresentação da Luana, a gente vai fazer essa troca. Agora eu vou chamar para falar com a gente a Luana Costa. Luana Costa, que é educadora popular e comunicadora, ela tem pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania, e ela trabalha em defesa de direitos a partir de políticas públicas para a juventude e da promoção de ações culturais na favela, tendo a educomunicação e a comunicação comunitária como seus elementos emancipatórios. Ela também é das artes, né? Então ela é uma das articuladoras da Roda BH de Poesia e também é consultora consultora de redes de mobilização no movimento Nossa BH. Então, Luana, a palavra é toda sua. Muito obrigada pela presença. E pela troca, que eu sei que vai ser incrível. Lu, você está no mudo. Eita, um ano e eu continuo assim. Boa noite para todo mundo. Agora está rolando? Beleza. Obrigada, Lorena. Então, gente, primeiramente eu peço licença para chegar. Quero agradecer muito esse convite, né, a oportunidade de estar aqui hoje com a Sara. Eu agradeço em nome da Jo, da Mariana, da Lorena. Só força, né, por eu ser uma voz que me somo aqui a esse debate que é tão grandioso, né, falar de racismo e falar de mobilidade urbana.
Bom, é isso aí mesmo, Lorena. Tem que fazer a descrição, né? Eu sou uma mulher preta, eu tenho um cabelo black, estou no quarto, estou vestida com uma blusa bege. Aqui do meu lado tem um armário, do lado esquerdo tem uma janela com uma cortina laranja. Eu vou pedir licença para fazer a leitura de um texto, já que é para fazer bastante provocação na noite de hoje. Eu tenho uma irmã, amiga, poeta, que é a Nívia Sabino, é aqui de Minas Gerais, de uma cidade na região metropolitana que se chama Nova Lima. E Nívia, assim como eu, nós fomos convidadas a contribuir com um livro, Mobilidade Antirracista, que Rafaela, Paik e Daniel organizaram e que foi a referência aí do primeiro debate, né, da cor da mobilidade. Então, eu vou fazer essa leitura e depois eu sigo aí numa linha de raciocínio parecida com o que a Sara trouxe, falando, inclusive, da minha experiência, da minha vivência, né, aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, o texto se chama Lírica de Favelada. Eu gasto muito com passagem, coração selvagem, animalia de mais-valia, que me convida a ousar ser nós, transformando o engasgo num fuzilo só. Resolvi lutar com o que não tive acesso. Eu, réu, confesso, me negaram os versos. Me ouvindo assim, desfaço um outro seu me olhar, que sai em ti, encanto provocar. E desmontar o ódio e a aversão à cor, que chegam primeiro do que quem eu sou. Li livros, ouvi discos, folheei jornais, também me formei ao gosto do que tanto faz. Mas o meu grito é o mesmo dos meus ancestrais, de um Amarildo que não voltam mais. Cairão mais. E quantos mais? Nizinga, não deixem que corram, socorro. Nenhum ao meu redor impediu o metrô de seguir viagem. Havia um corpo negro estendido no trilho e ninguém desviou o caminho. Salvem e lembrem Dandara, a esposa de Zumbi. Quem soube? Toda a periferia sangra que nem manguinhos. Criança preta não é bandido. Cê pede paz, mas um negro jaz. Aqui jazz, sambando em dócil, funk na cara, melodia rara, negra graduada, mente, dominando a fala e a palavra. São denúncias líricas de uma favelada. Nívia Sabino, interiorana. Bom, gente, eu estou mó nervosa para participar desse debate, mas, enfim, eu sou nascida e criada aqui na zona norte da cidade de Belo Horizonte. A Lorena falou aí, né? Eu tenho atuado como educadora, articuladora cultural, comunicadora popular, e estou também, recentemente, né, há alguns poucos anos, acho que é finalzinho de 2018, atuando com articulação de rede e mobilização social no movimento Nossa BH, que é uma instituição que tem atuado aqui em Belo Horizonte com a temática da mobilidade, das mudanças climáticas, atua também com a coisa do ciclo orçamentário e direitos humanos. Então, assim, é bem recente a minha entrada nesse debate, e eu chego, eu acho que muito a partir de um processo, como você disse aí no início, né, Lorena, de tentar a emancipação, né, de seguir num caminho de lutar com o que eu não tive acesso, né, que foi a luta que é para a gente estudar nesse país, né. Então, eu chego há poucos anos, assim, 2017, num curso de
pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania aqui em Belo Horizonte, e dentro assim, de diversos assuntos, né, que abarcavam esse curso, na hora da apresentação assim, do curso, você é empolgada porque vai estudar mais, conseguir bolsa, tinha um tanto de assunto que sequer o curso tratava, né? Assim, diversas temáticas que não estavam presentes ali, e a mobilidade urbana era só um desses assuntos que não entravam ali naquela grade daquele curso, né? Na sequência, há uma oportunidade de trabalho, porque estou no movimento Nossa BH em função de uma oportunidade de trabalho, para atuar com mobilização social, né? Fazer com que a temática da mobilidade ela se desviasse um pouquinho, né? Eles costumam falar assim, furasse a bolha do centro da cidade, né? A bolha, inclusive, que é majoritariamente branca, porque é uma discussão que está no centro da cidade de Belo Horizonte, né? Não é uma discussão que está nas margens, teoricamente não estariam nas margens da cidade, né? Nas periferias, nas bordas. Então, eu chego para atuar, né, num lugar de trabalho dentro do movimento. E aí, chegando lá, é inevitável, né, a gente esquecer. A gente que é preto, a gente não esquece que a gente é preto, né? Mas há dentro do universo de debate aí sobre direitos humanos, a ausência, né, da discussão de raça para discutir direito humano, né, para levar adiante um olhar que seja mais criterioso e mais humanizado para falar de igualdade ou de desigualdade ou de cidadania no Brasil. Então, não dá para esquecer que nós somos um povo majoritariamente preto nesse país, né? Que viveu um processo de mais de 400 anos aí de escravização, né? De um contingente imenso de pessoas pretas que foram sequestradas de África para cá. A gente vive também, a gente viveu, inclusive, né, os nossos aí, os passados, um processo de abolição que não garantiu nada para nós. Nenhuma condição, né? Nem que seja a mínima para sair daquele contexto de escravização, né? A gente não vivenciou o processo de reforma agrária no país, né? Muito menos naquele período, né, da pós-abolição. Não teve direito à terra, não teve direito à educação, muito pelo contrário, né? A Constituição brasileira, inclusive, ela já impediu a gente oficialmente, né, de acessar a escola. Então, não teve direito à moradia, à condição de saúde, enfim, todo aquele debate que acho que a Rafaela e Pai que trouxeram tão bem, né, na última conversa sobre o racismo estrutural no Brasil. A gente tem que voltar nele, né, sempre, né? E eu tive que voltar nessas histórias também para atuar junto ao nossa BH. Então, a gente ainda hoje vive um processo de falsa abolição, né? Sara colocou isso aí no início, parece que a gente está repetindo, todas as vezes a gente tem que repetir a mesma coisa. A gente tem que repetir mesmo, né? A gente vive um processo que é de falsa abolição, né? A gente não tem uma emancipação garantida, né? Enfim, mas o nosso povo preto resiste e ele está na cidade. Majoritariamente, inclusive, vivendo a condição a que consegue. Mas a gente sabe que há também condições que são subhumanas, né? O processo de, olha que palavra, favelização no Brasil, né, é fruto de um contexto que é escravocrata, que é de uma herança que a gente ainda carrega. Então, não dá para a gente... eu não consigo pensar na conexão de transporte como direito para uma população que não tem a sua cidadania minimamente respeitada, né? Então, trazer esse debate de transporte como direito, como foi essa virada de chave ao chegar e conhecer os movimentos que atuavam com a pauta da mobilidade aqui em Belo Horizonte, para mim foi um movimento um pouquinho difícil entender como romper isso, uma vez que a gente vê um povo, um contingente de pessoas pretas na cidade que não tem a sua cidadania respeitada. A gente ainda vivencia, né, um processo de passo a passo, né, um caminho curtinho que a gente vai dando em busca da dignidade na cidade. Eu falo de Belo Horizonte, mas a Sara já abriu aí falando do lugar dela, e eu acho que as capitais brasileiras elas são fruto dessa herança escravocrata, em que a dignidade do povo preto é aquele passo a passo, né?
Então, aí eu vou falar um pouco de mim, né? Que eu acho que eu posso contribuir desse debate falando realmente de mim. Então, eu estou numa periferia da cidade de Belo Horizonte, eu vivo na Zona Norte, nasci aqui, né, num bairro que se chama Serra Verde, fui criada aqui, faz divisa com outras 3 cidades da região metropolitana, e não dá para falar de transporte público de qualidade, de direito, na minha quebrada, não. É muito difícil a gente levar esse papo aí de direito, né, de transporte como direito adiante. Eu estou num ponto que está mais ou menos a 20 quilômetros do centro da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, a vida inteira, a minha experiência, como a de diversas outras pessoas que estão nessa região da cidade, é de estar longe dos espaços, longe das oportunidades, do emprego, longe da escola, longe do posto de saúde ou do hospital. Retomando de novo o livro A Mobilidade Antirracista, como diz a Elisa Lucinda na abertura, nós estamos longe do sonho. Então, assim, tudo que a cidade oferece como oferta de oportunidade para uma população, a gente não acessa. Ou, para acessar, para a gente é mais difícil. Isso aí eu acho que, assim, eu preciso sempre falar disso para eu não esquecer quem eu sou. Mas todo mundo também já sabe disso, né? Que mais? Então, eu acho que é para dizer que esse debate é um dos mais importantes que eu tenho feito nos últimos anos, né? Entender, inclusive, o quanto o racismo ele estrutura e ele fragiliza a nossa democracia, né? A minha vivência no transporte da cidade é muito diferente da vivência da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, que era muito pior, né? A minha avó ela vem morar nessa região da cidade de Belo Horizonte num contexto em que nem ônibus existia. É mais ou menos o que a Sara estava colocando no início. Não tinha busão. E quando o busão resolveu aparecer, né, era um que tinha que levar toda uma população todos os dias para o trabalho, para a escola, enfim, para os lugares onde os direitos poderiam ser assegurados. Então, eu penso que para a gente falar de mobilidade como direito, de transporte como direito, de transporte público de verdade, né? A gente não falar do transporte coletivo, porque no Brasil ele é coletivo, mas ele não é público, né? É um transporte que vive na mão de empresários, né? A nossa pobreza a nossa pobreza na mobilidade enriquece um grupo de pessoas. Então, não dá para falar de uma justiça que seja urbana, né, a ser construída nas cidades, se a gente não se a gente não chega nessa discussão que vocês estão colocando à frente com tanta verdade e honestidade, ouvindo tanta gente que discutir racismo, né? Então, nesse sentido, vou falar um pouquinho assim do que a gente tem conseguido fazer assim em Belo Horizonte, e vou falar um pouco dessa minha passagem dentro do movimento Nossa BH, né? Para discutir direito, a gente tem que ocupar espaços, né? A gente não dá para falar sobre oportunidade de discussão sobre mobilidade, essa discussão, inclusive, que a gente consegue fazer aqui hoje, nas periferias e na borda da cidade, eu penso assim, como que a gente garante a participação das pessoas nesses processos, né? Então, olhando para Belo Horizonte, olhando para outras capitais do Brasil, a gente vê que essa participação ela não é garantida, não. Né? Não tem espaço de escuta. Belo Horizonte tem um Conselho de Mobilidade Urbana criado em 2016, que não funciona até hoje. E, mais uma vez, fazendo uma dobradinha com a Sara, tentando retomar esse conselho agora na cidade, Sara, a gente esbarra em todas as dificuldades que é de garantir participação da população. Então, nossa BH ele tem feito essa força aí de tentar ocupar alguns espaços, e principalmente esses espaços que são os espaços de participação popular. Então, assim, a gente está no conselho, né, tem um espaço garantido no Conselho Municipal de Política Urbana, no Observatório da Mobilidade de Belo Horizonte, no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, nas comissões regionais, porque aqui em Belo Horizonte existe uma comissão regional de trânsito em cada regional, somos 9 aqui, então há 9 comissões,
E todos esses espaços são, assim, guerra. É uma disputa ferrenha. Nossas vozes, não pensa que o fato de aparecer uma pessoa preta lá garante que essa voz vai ser ouvida. É muito pelo contrário. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar em um desses espaços para debater, para ser uma voz ali a contribuir com o debate, velho, eu sou massacrada. Primeiro que às vezes eu não sou nem vista. Quando eu sou vista como um elemento estranho, suspeito, como na nossa sociedade o preto é visto. E voz é outra história. Mas, enfim, para tentar cercar, né, de cuidados o acompanhamento do plano de mobilidade na cidade aqui, o nosso ABH tem ido para o enfrentamento, né? Então, tem em alguma medida chegado nesses espaços. Paralelamente, a gente tem que pensar numa atuação que é de rede. Não tem como, bicho. Se nesses espaços a gente não é ouvida, a gente tem que construir estratégia do lado de cá para nos fortalecer. Porque senão a gente não avança também, né? A gente desanima, né? A gente desiste, a gente só sobrevive. Então, tem a gente puxando para o outro lado uma articulação que é de rede. Tentar chegar em outros espaços da cidade, levar esse debate para outros espaços da cidade, pensando em processos de formação, de ampliar, inclusive, né, as vozes que falam sobre a mobilidade urbana, saindo desse lugar do homem, branco, adulto. Você fala, bicho, tem uma infinidade de corpos indo e vindo à cidade todos os dias. Como que você... Eu tenho cara de usuário? Você tem cara de usuário, Lorena? Como que as coisas... Bicho, parece que é piada. Quem tem cara de usuário? Eu acho que quem tem cara de usuário é um homem branco, hétero. E adulto. Porque assim, a gente não consegue nem romper o processo das palavras, que dirá o processo que é de fato, né, de escuta, sobre as agruras que esse sistema ele coloca os nossos corpos sujeitos todos os dias. Então, tem essa articulação de rede, temos conversado muito com grupos de juventude aqui na cidade, que articulam, inclusive, processos culturais aqui, saltando desse lugar, né, da discussão no centro, indo para as bordas, para as margens, para a região metropolitana, que é um contexto ainda muito diferente aqui na cidade. Se é difícil para mim, que sou uma moradora de periferia, que estou a 20 quilômetros do centro da cidade, imagina a galera que está na linha do lado de lá, que está do lado de lá da ponte. A coisa ainda fica mais sinistra, mais violenta, o transporte fica pior, mais caro. Então, enfim, a ideia é tentar chegar, né, nesse emaranhado aí de vozes, fazer em alguma medida com que essas vozes chegam. Tem duas frentes, então tem essa frente, quer dizer, são 4 que eu vou falar, né? Tem essa frente que é de ocupar alguns espaços, essa de tentar articular uma rede. Fizemos recentemente uma experiência parecida com o que a Sara já mostrou também, que é o mapa das desigualdades, inspirada em outros mapas que são feitos no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro com uma expertise maior fazendo isso. Então, a gente se inspirando nesses grupos para tentar olhar para Belo Horizonte num mapa também. E quando a gente vai se volta, né, para esse lugar de olhar para os mapas, é muito doido, porque fica bem melhor a conversa, porque não precisa estar na nossa fala, né, enquanto pessoa preta, a dificuldade ou a cor que essa cidade tem, né, a cor que as margens têm, a cor que o transporte público carrega, a cor que está na periferia. Não precisa. Belo Horizonte é uma cidade muito jovem, né, 100 e poucos anos. Uma cidade planejada. Mas planejada para quem? Né? Para uma elite. Se a gente olha para um mapa, né, um desses, né, que foi um instrumento que a gente usou para discutir desigualdade aqui, a partir da mobilidade, a gente vê uma cidade que tem um centro, um núcleo que é branco, ou seja, de pessoas autodeclaradas brancas, cercada de preto e pardo por todos os lados. É uma ilha, bicho. Então, assim, não precisa mais estar na minha fala, né? Ou na fala de outras pessoas pretas, isso. Está desenhado. Então, esse instrumento aí também do mapa foi um negócio interessante assim, para a gente levar adiante
esse lugar da desigualdade, né, esse papo da desigualdade, da mobilidade urbana, do direito à cidade. E, por fim, porque é isso, quando a gente vai falar de mobilidade, é um leque, porque são muitos assuntos dentro dessa temática, né, de subtemas, né? A gente chega também e esbarra no lugar que da diferença, que é homens, mulheres e, assim, corpos dissidentes se deslocando pela cidade. Não tem como, né? E tem algo que é incrustado, né, na nossa cultura, sendo uma cultura tão que bebe tanto na fonte, né, do patriarcado, que é uma cultura machista. Então, assim, eu, mulher, me deslocando na rua, é outro lugar de um homem se deslocando na rua. Então, a gente sofre, inclusive, com essa questão do assédio, nesse modelo de transporte a qual a único que a gente tem acesso, que é brutal, é ônibus lotado, é baldeação, baldeação que não respeita, inclusive, tempo de integração de ônibus, rua deserta, mal iluminada, espaço vazio, encoxada, assédio de tudo quanto é tipo. Então, assim, tem esse lugar também que é do corpo feminino ou dos corpos, né, dissidentes se deslocando pela cidade. Então, a gente estamos aqui agora também numa outra frente, que é um projeto que foi aprovado recente, que se chama Nossos Corpos, que é, inclusive, para levantar essa bandeira também, né, dentro aí da mobilidade, que é falar de deslocamentos que não são dos homens. Porque aqui em Belo Horizonte as pesquisas nem querem saber quem estão se deslocando. Por isso que eu fiz a piada, Lorena, que, porra, bicho, eu tenho cara de usuário. Porque as pesquisas não querem nem saber se é homem, se é mulher, se é binário, se é não binário. Não querem saber disso, né? A pesquisa que orienta a construção das políticas públicas aqui na cidade, que é a Origem e Destino, sequer trata da questão de gênero. Não trata. Bom, se há pesquisa que subsidia, orienta, né, mune de informação o setor técnico para desenvolver política pública, não fala da questão de gênero, que política que a gente vai ter? No curto, no médio ou no longo prazo? Então, assim, vocês nunca vão tratar de outra forma o usuário do transporte público? Então, aí, nesse sentido, tudo permanece como está ou piora. O ônibus vai continuar ruim, superlotado, é tratado como mercadoria, não quer saber quem são as pessoas transportadas ali. Eu fiquei muito atenta assim, à fala do Paik no debate anterior, que ele fala exatamente disso, né? De como o transporte público no Brasil hoje opera de uma maneira que é conectada ao transporte dos animais, que ele coloca, inclusive, a coisa de transportar bois, e como ele está associado com a coisa da mercadoria mesmo, do corpo dentro dos navios negreiros vindo para cá, né? Então, eu acho que tem todo esse panorama, não é fácil, eu não vim com esse debate achando que ia ser fácil mesmo, mas não é fácil discutir a mobilidade sem a gente, inclusive, desdobrar para tantos outros lugares, né? Para discussão de raça, para discussão de gênero, para discussão econômica, inclusive essa lógica, né, que serve, né, ao empresariado. Eu acho que para romper, inclusive, né, esse lugar, as nossas vozes, os nossos corpos, eles têm que estar e eles precisam participar, né, dessa construção e dessa mudança. Mas também não vou me alongar muito mais, não, vou deixar seguir para o debate e vou ficar aqui à disposição. Eu já agradeço demais a oportunidade de me somar aqui com vocês. Luana, muito obrigada. Foi incrível, que fala potente, né? É muito curioso, assim, né, que haja independente da capital, da cidade em que a gente more, existe um fio que é muito comum para mulheres que vivem na periferia, que precisam usar o transporte público para acessar as atividades e tem que abrir mão de tantas coisas pelo fato de ser mulher e ser periférica e ser negra, enfim. É muito... Aqui no Rio a gente costuma brincar que suburbano tem relação íntima ou com a Avenida Brasil ou com a Supervia.
né? Quem nunca pegou uma supervia às 6 horas da tarde não sabe o que é, não sabe, não entende. E aí entra muito essa questão do assédio também, né? E eu ia sugerir, Luana, se você puder compartilhar com a gente algo sobre o projeto Nossos Corpos, né? Eu acho que a maioria da galera que está aqui vai ter interesse de conhecer, porque muitos de nós somos atravessados por isso cotidianamente. E é doloroso, especialmente quando a gente para pensar nessa questão de quem tem cara de usuário, né? Você estava falando, eu me lembrei que durante a pandemia tiveram vários eventos online em que, era para falar de mobilidade e tal, em que só tinha homem branco discutindo mobilidade. Então, assim, nem quando a coisa é escrachada, fica gravada aí para a posteridade, existe essa preocupação, quem dirá no planejamento, né? Então, quando você fala que você é uma mulher que chega até você conseguir ter voz, é um longo processo, a gente está em 2021 e parece que a gente parou em 1500, né? Então, assim, agradeço muito pelo relato, pela fala, por trazer a fala do Paik também, que me atravessou muito essa comparação que ele fez com o transporte de gado e com o navio negreiro. Você já falou um pouco sobre a questão de como dar voz, né? Como fazer esse engajamento com a sociedade, né? Como fazer, em algum nível, a população perceber que ela tem direito de participar desse processo, né? Que não é favor nenhum, que é um direito. E aí a Jo tinha perguntado já antes para a Sara se tem um plano de mobilidade para Natal, né? Um plano diretor para Natal, e como que é a participação da sociedade civil no desenvolvimento desse plano, né? Como que essas propostas são debatidas. Acho que a Luana já trouxe um pouco a perspectiva mineira, e aí queria que a Sara falasse um pouquinho, se pudesse, sobre isso também. Então, plano de mobilidade. Plano de mobilidade natal não tem. Deveria ter sido apresentada uma proposta que já se arrasta desde 2016, se não me engano. Então, a proposta que em 2016, inclusive em 2016, essa proposta só começou a ser minimamente trabalhada por questões assim de que a prefeitura não tinha como não fazer esse plano por toda uma série de coisas realmente institucionais e, enfim, minutos e por aí foi. E é um processo que se arrasta desde 2016 e esse plano ainda não foi ainda apresentado. Se você, inclusive, entrar no site da prefeitura, na secretaria, né, da STTU, a de Transporte e Mobilidade, se você clicar lá, né, plano de mobilidade, o documento que vai estar disponível é o de 2016, em que eles apresentavam o cronograma de desenvolvimento de atividades. O cronograma de desenvolvimento de atividades de 2016, que está lá no site, é o documento que ainda está no site, prevê, né, prevê oficina, prevê assembleia, Mas como é que a Prefeitura de Natal tem operado? A gente, inclusive, está no momento de revisão do plano diretor da cidade, não de mobilidade, né? O plano diretor de Natal. É quando a gente vai ver como é que é essa participação. Inclusive, se vocês olharem na mídia, vai estar dito que foi um dos planos diretores, foi o plano diretor mais participativo da cidade até então. Só que aí é nesse modelo de assim, pelo menos o plano diretor, uma reunião, 2 reuniões por zona administrativa, pelo menos do plano diretor, foram pouquíssimas oficinas participativas, tiveram, né, movimentos sociais, pesquisadores da universidade fazendo pressão para que fosse aumentada o número de oficinas, porque só previa a revisão no início do plano, estava propondo uma oficina por zona administrativa, o que é absurdo, porque em algumas horas você não discute as demandas de uma população de vários bairros, uma zona inteira. Posso trazer como exemplo essa nova proposta de transporte, né? Que não chega a ser um plano de mobilidade, mas muda muita coisa. E aí, como é que está sendo a participação? Que participação, né? Eu ainda não consegui ir para uma oficina, porque eles anunciam o cronograma semanalmente, então, se não tem o cronograma geral. Então,
a cada domingo, segunda, eles anunciam o cronograma de uma zona específica. Já foi Zona Norte, Zona Leste, estamos na Oeste e ainda vai ter Sul. Por dia, todo dia, de segunda a sexta, às 6h30, tem uma reunião, 6h30 da tarde. Não sei como é que está a presença da população nessas reuniões, não imagino que esteja muito forte, por quê? Quando eu pergunto para as pessoas, muitos não sabem da proposta de rede, da nova rede de transporte. Quem sabe não tem dimensão dos impactos que isso pode causar, e quem sabe da proposta não sabe dos dias de reunião, não está comparecendo. E não vai ter novas, né? Até então a gente não sabe de novas reuniões, aquela reunião para aquele bairro naquele dia, ou para um pequeno agrupamento de bairros, né? Tipo 2 bairros, 3 bairros por dia, o que já é absurdo, porque você não escuta um bairro em 3, 4 horas. E é nesse horário, às 6h30 da tarde, que eu fico pensando quem está às 6h30 da tarde de prontidão para ir para essas reuniões, né? Porque 6h30 é horário de pico, as pessoas estão dentro do ônibus. Quem não está dentro do ônibus acabou de chegar em casa. Quem não chegou em casa está pegando o menino na escola. É uma série de coisas, né? É uma série de coisas. E, como eu falei, eles não apresentam o como. Eles apresentam o Google Maps, pelo menos quando você entra no site. Tem o Maps mostrando as rotas, mostrando os novos terminais, por categorias, porque agora, com a proposta, vai operar categorias diferentes, a categoria de bairro, a categoria de zona, que chama de regional, a categoria direta, que eu entendi que são trechos específicos, e uma quarta agora que me fugiu o nome. Mas você não sabe como, você não sabe quando, você não vê os espaços de debate acontecendo. Se for, né, para frente, do mesmo modo que está sendo a participação da revisão do plano diretor, por exemplo, que na revisão do plano diretor da cidade houve um esforço gigantesco de movimentos sociais, de população, enfim, grupos de universidade interessados em se fazer presente na revisão do plano diretor. Mesmo que os encontros tenham sido em lugares super inacessíveis, em horários super absurdos, ainda assim, alguns movimentos, né, e alguns grupos conseguiram se fazer presente e fazer propostas, né? E aqui a gente não está falando de mobilidade especificamente, mas são propostas para a cidade e que interferem com certeza na mobilidade. A prefeitura pegou essa participação que não foi o ideal, não foi representativa de todos, mas aconteceu, e mesmo assim ela falou assim, tô nem aí. Por quê? Eles mostraram uma proposta que não considerava nenhuma das contribuições feitas, assim, ou muito poucas, na verdade. Tanto que está se questionando se é uma revisão, na verdade, porque esse plano diretor, inclusive, ele retrocede em várias coisas que foram conquistadas. Então, o plano diretor supostamente deveria revisar e melhorar, né? Mas ele revisa, ele muda muita coisa e ele ignora as propostas que conseguiram ser feitas. Então, houve um esforço gigantesco de movimentos e de pessoas e de grupos para conseguir se fazer presente, para conseguir elaborar propostas, para conseguir ler as minutas que foram sendo elaboradas no plano diretor. E quando eu falo que a prefeitura faltou nem aí, não é ela literalmente disse isso em palavras, mas ela disse nas ações, no momento em que ela não colocou nenhuma dessas propostas na minuta de plano. E isso está se arrastando e tudo mais. Então, a prefeitura de Natal não tem um histórico muito bom de participação popular. O plano de mobilidade se arrasta aí por anos, não temos ainda ele apresentado. Se você entrar no site, tem aquele documento que eu falei com o cronograma de 2016. É essa situação que nós temos no momento. Caramba, né? E é muito triste perceber que, primeiro, o movimento é um movimento da sociedade para a governança, e a gente entende que a governança está ali, na teoria, para atender às demandas sociais que colocou a galera numa posição de governança. Então, assim, tem que partir do movimento social que faz esse trabalho que a Luana falou, né, de ocupar os espaços, de buscar fazer a voz ser ouvida,
E mesmo quando existe, parece que é um pouco pro forma, assim, é protocolar, né? Então, assim, se é uma reunião aberta, vocês podem vir, vocês podem enviar suas contribuições e a gente pode não levar em consideração, mas vai dizer que teve participação, né? Então, aqui entra uma pergunta aqui da Jo. Ô, Jo, você não quer abrir o microfone para falar sobre isso? Sobre essa última pergunta que você fez aqui? Ai, vai dando uma agonia no coração, assim. Tá com o cabelo tão lindo. Fala com a gente. Obrigada. Vai dando uma agonia assim no coração. Primeiro, muito obrigada, Sara e Luana, que muito bom saber que mais de nós estamos aí, com mais ou com menos, não importa ainda a quantidade disso, mas que nós estamos entrando e fazendo e edificando essa construção de mulheres negras na discussão e na construção de uma mobilidade, no mínimo, mais funcional e pensando nesses afrentes, humana, antirracista e todas as outras lutas que a gente traz nesse histórico de território, de gênero, de raça, de classe. Aí a pergunta que eu fiz vem muito de encontro ao que vocês já apresentaram, mas aí eu estou quase perguntando assim, qual é a receita de bolo que vocês usam, bem entre aspas, a receita de bolo, para fazer essa articulação e mobilização a partir da maneira que vocês atuam como sociedade civil organizada. E por que eu pergunto isso? Aqui em São Paulo, eu como uma representante de uma associação da sociedade civil organizada, que é a Ciclocidade, e uma representante de um coletivo voltado para a mobilidade urbana sustentável e ativa da periferia, as minhas formas de articular e mobilizar são formas quase que é quase que na unha, assim, o tempo todo eu estou na unha tentando pegar aquilo que a gente não consegue nem enxergar. Eu pego na unha o fantasma, eu pego na unha o que na minha unha não cabe. Então, eu estou falando de uma forma bem metafórica, mas é a nossa realidade enquanto sociedade civil que não é escutada. Mas aqui em São Paulo, a gente tem essa coisa, a gente é bem osso duro também. Eu acredito que vocês aí também. A gente é osso duro, a gente vai lá, a gente leva uma portada na cara, tudo bem. Aí leva a segunda, tá. Aí leva a terceira, aí chega de novo e fala, pô, vocês de novo aqui? De novo vocês aqui? Vocês não se cansam? Não. A gente não tem tempo para se cansar. Então, a minha pergunta vai muito nesse lugar aí de a gente não tem tempo para se cansar, ainda mais pensando nesse grande recorte que são as periferias das cidades, né? Nesse grande recorte que somos a maior parte dessas periferias, pessoas negras e, na sua grande maior parte, mulheres, e a gente sabe que tem toda uma diferença de mobilidade, mesmo entre mulheres e homens negros, mesmo entre mulheres negras e mulheres brancas, e ainda mais entre mulheres negras e homens brancos. Então, qual é a estratégia de vocês de articulação e mobilização como sociedade civil para que esse advocacy aconteça de alguma maneira? É isso, minhas queridas. Muito obrigada. Quem quer abrir, gente, a resposta? Tá esperando Luana começar, porque da outra vez eu fui e falei. Pode? Então, beleza. Pode ficar à vontade. Jô, a pergunta é difícil. Mas, assim, da experiência que a gente está tendo aqui em Belo Horizonte, essa coisa de atuar com mais grupos e com mais frentes, eu acho que esse é um caminho que pode ser ainda mais frutífero, sabe? O que a gente fez muito assim no ano anterior, né, a esse da pandemia, porque o ano de 2020 foi bem duro. Mas assim, o que a gente experimentou praticamente ao longo do ano todo de 2019, com a coisa de mobilização,
foi fazer ação junto com diversos grupos e coletivos que estavam fora do centro da cidade. Então, assim, inclusive em vários momentos, em diversos dele, apoiando até financeiramente. Então, os apoios e as ajudas, elas vêm de muitas formas, mas às vezes a grana faz diferença. Na quebrada faz, você sabe que faz. Então, assim, é diferente eu fazer uma ação de cinema na praça, que eu coloque uma TV da minha casa lá, ou eu tenho a condição de colocar um som grandão com uma tela. Muda tudo, inclusive, né? Numa articulação ali que seja de uma construção de vínculo com aquele território. Então, assim, a gente ficou praticamente um ano se apoiando muito em ações. Isso eu acho que foi uma coisa e também é o que eu gosto de fazer muito, que eu também consigo fazer, tenho alguma expertise para fazer, da gente se apoiar muito, e se apoiar nesses diversos lugares. Ora é apoiar a ação do coletivo que está lá no Barreiro, que é uma região distante aqui também da cidade, uma periferia, nas suas ações, nos seus projetos culturais. Ora é apoiar o Tarifa Zero, que discute, sim, a mobilidade, aí, o transporte público, numa ação que é de enfrentamento, ora é um texto que a gente escreve junto, uma carta que os diversos grupos assinam, ora é disputando esses espaços, né? Porque esses espaços eles não são simples, é preciso muita articulação para que você ocupe uma cadeira no conselho, para que você tenha a chance de ouvir durante 2 anos, não é falar, não, é ouvir. Inclusive, né, não é falar ainda, é escutar, é aprender, inclusive, que narrativa, que comunicação é feita ali dentro. Então, eu acho que aqui em BH, a gente usou um pouco dessas estratégias. A saída da arte não tem como, sem arte não tem vida, é como a folha, é essencial. Então, a gente fez muito isso, muito evento na rua. Com esse contexto da pandemia, a gente fez umas ações também que era para um pouco que desmistificar esse lugar, né, de uma comunicação que é extremamente técnica, que afasta as pessoas do debate da mobilidade, né? Parece que se você não tem uma formação que, em alguma medida, possa falar sobre a temática da mobilidade, você não discute sobre isso. Porra, é um negócio que te afeta tanto, e sempre, e todo dia, como você não consegue falar sobre isso? Né? Então, eu acho que a gente fez umas ações também para romper um pouco, né, essa coisa desse linguajar técnico que impede as pessoas comuns, assim como eu, assim como outras pessoas, a participar do debate, né, a colocar suas impressões. Então, saiu a coisa de seminário, de produção de vídeo-poema, a gente fez umas experiências aqui na cidade de convidar poetas para falar da temática da mobilidade, das mudanças climáticas. Então, acho que tem um pouco, mesmo que, igual você falou, né, mesmo que ainda seja inocente algumas ações que a gente faça, né, que pareça inocente, que não leve adiante o debate lá para dentro da institucionalidade, mas tem aí umas pequenas pegas de mobilização que eu acho que são fruto do trabalho coletivo mesmo aqui, né, das pessoas todas dessa rede, que é a Rede Mobiliza, que está envolvida com esse debate do urbano na cidade, né? Eu vou bem nessa linha que o Luana trouxe, então eu vou muito na de complementar, de tentar somar, porque eu acho que as redes entre coletivos e os grupos que se organizam e que, enfim, é o caminho, até para a gente ganhar braço e ganhar perna, né? Porque a gente sozinho é muito difícil fazer qualquer coisa que seja. Então, eu acho que quando a gente cria na rede, porque é muito sobre isso. Quando a gente vai estar nos espaços institucionais, a gente vai ter 1, 2, 3 pessoas. Então, essas 1, 2, 3 pessoas vão ter que estar ali se fortalecendo, né? Então, somos muito poucos nesses espaços institucionais ou formais, assim. Muito poucos para o que deveria ser. Então, acho que essa coisa do se fortalecer é essencial e de estabelecer as redes. E eu fico pensando que redes, muitas vezes, assim, às vezes eu vejo alguns grupos de, mas aquele grupo faz outra coisa. Mas essa outra coisa, na verdade, é onde tu acha a troca. E eu falo muito isso pensando, porque pensando no hip hop.
hip hop não é um movimento de mobilidade, por exemplo, mas ele é um movimento que, desde o berço, ele nasce de luta urbana. Então, é aí que você vira a chave, é quando você vai trocar ideia com o MC, com a MC, com a galera que está na plateia ou com o organizador, e aí você vai sacando e vai vendo como que grupos diferentes, eles podem se somar, porque eles não são grupos de mobilidade, mas eles são grupos que circulam na cidade, eles são grupos que andam, eles são grupos que vivem um ônibus. E aí, pensando aqui agora, aquilo que Luana veio chegar junto de reforçar, de que a gente tem que repetir, de fazer perguntas mais de uma vez mesmo, eu fico pensando agora que quem se incomoda com a repetição da pergunta é justamente a galera que talvez não esteja a fim de escutar, né? E aí eu fico pensando muito assim, que a virada de chave desses movimentos, desses grupos, é fazer mais perguntas do que trazer respostas. Porque fazendo mais perguntas, você vai jogando, você vai trocando, né? Então, eu acho que tem essa coisa da rede que acontece entre os grupos, entre as manifestações, entre a galera que se articula, e tem essa que acontece no cotidiano, que é tu tá, enfim, encontrou aí um conhecido, uma conhecida, um grupo aí na calçada, ei, tal coisa, tá sabendo de tal coisa? Tá sabendo que vai ter uma nova rede de transporte? Foi assim que essa semana eu comecei a trocar ideia com uma galera sobre mobilidade, e a galera, não tô sabendo. E aí a galera que falou que estava sabendo, eu perguntei, você sabe? Aí teve até uma menina que ela mora em Mãe Luísa, que é uma comunidade daqui de Natal, e ela estava por fora, eu falei assim, então, para você vir para cá, caramba, eu me encontrei com ela, agora você teria que pegar 2 ônibus, se isso for para frente, sabe? E aí, mas primeiro a escuta, primeiro você pergunta, primeiro a escuta, e daí você troca, né, as informações, e cresce e fortalece. Eu acho que talvez quem esteja achando perguntas muito repetitivas me vê agora isso, que seja quem não quer ouvir. Então, esse fortalecimento de rede para a gente ganhar força e crescer e somar, ao mesmo tempo em que algumas conversas possam ser cotidianas, né? Porque a academia, ela é muito técnica, mas além de muito técnica, ela é muito rebuscada. Eu acho que ela é muito rebuscada, porque quando a gente está falando de, pelo menos na minha ideia, quando a gente está falando de territórios, grupos periféricos e racializados, a gente está falando de tecnologia. Então, fico aqui pensando agora que talvez não seja nem a questão do técnico, porque a gente tem as nossas tecnologias, é a questão do rebuscado, é a questão de falou, não entendi uma palavra porque quis falar difícil. É diferente, por exemplo, de um mais velho estar conversando com você e você não entender, mas você perceber que você não entendeu porque você não tem a bagagem, porque você não tem a vivência. É diferente de você estar falando, trocando com alguém de outro território e você perceber que você não entendeu porque seu território é diferente. Isso é uma coisa, porque esse não entender, a gente conversa e a gente aprende. É diferente daquele não entender de estou falando um bocado de coisa que é difícil, que é para ser difícil, que é para ser rebuscado. Não necessariamente técnico, porque tecnologias a gente também tem, e a gente tem as nossas. Mas, enfim, eu misturei um bocado de coisa, nem se respondi, mas é um pouco pensando isso, é um pouco pensando rede, pensando articulação, pensando que a gente tem que, né, poderia e deveria, talvez, se multiplicar, e eu acho que está rolando, acho que está fazendo, mas são problemas muito estruturais, né? São problemas desde que Brasil passou a ser Brasil, né? Foi nomeado Brasil. Então, estamos avançando, estamos multiplicando, estamos construindo, tem muita coisa pela frente, mas está acontecendo também, né? Não é como se a gente chegou aqui sem fazer nada, né? Já teve uma galera que fez para a gente chegar aqui, a gente vai fazer mais um bocado, e aí nessa rede a gente vai construindo, e eu acho que fazendo muitas perguntas, acho que continuar fazendo um bocado de pergunta para estimular a escuta, para estimular o silêncio de quem pergunta e, né, a fala de quem tem muito para falar. Incrível, né? Veio uma pergunta aqui que está muito alinhada com o que vocês já estão falando. A gente tem 20 minutinhos para encerrar, então eu vou fazer essa pergunta final, porque, assim, nós temos 2 artistas na mesa, né? Então, a gente tem que falar sobre arte, a gente tem que falar sobre como a arte pode ser potente para a gente pensar uma nova realidade, porque eu acredito que esse também é um pouco do papel da arte. E aí, vocês já falaram da arte nessa perspectiva de articulação, né?
Eu tinha até pensado numa pergunta linkada com isso, mas o Marcelo Amaral colocou em palavras muito melhores, eu vou aqui ler o que ele colocou. Ele escreveu assim: muito boas as falas de Luana e Sara, e queria que elas falassem um pouco de como elas veem o papel e a força da arte na importante luta antirracista que Paik trouxe no debate anterior. Nívia Sampaio, que abriu a fala da Luana, fez um lindo videopoema, e a pesquisa da Sara é das batalhas de rimas. Então, a pergunta que ele traz é: vocês acham que as rimas e as outras artes podem ajudar a mudar a cor da mobilidade, a cor das pessoas na mobilidade nas ruas? E aí eu ia pedir, né, como o tempo está acabando, para que vocês respondessem e também fizessem as considerações finais para a gente ir encaminhando para o final. Então, já aproveito para agradecer aqui mais uma vez pela presença de vocês. Bom, vou aqui, Luana? Bom, bora. Eu acho essencial as artes e suas linguagens e todas as suas forças. Não vejo como achar diferente, porque desde que eu fui me aproximando do hip hop, eu falo com tranquilidade que aprendi coisas que o curso de arquitetura e urbanismo não deu conta de me ensinar, não deu conta de me botar para pensar, de me articular. Não sendo injusta, de professoras muito boas no curso, galera, né, do planejamento urbano e tudo mais, que foram essenciais na minha formação, mas o hip hop, ele chega com teoria e prática, ele chega com pensar e fazer, ele chega com um ensinar e um aprender que é a partir da rua. E como o meu campo, pelo menos de trabalho e de pesquisa, é a rua, é tanto que na pandemia, para mim, foi muito difícil, assim, continuar os estudos, porque para mim estava muito doido, assim, continuar estudando e pesquisando hip hop sem estar na rua, assim, tava um negócio muito, muito, muito estranho. Foi um bloqueio total, assim. E pensando no hip hop, eu vou trazer o hip hop porque é onde eu, né, onde eu tô, onde eu me localizo, em pesquisa, em proximidade, e é um movimento que ele tem linguagens diferentes, né? Então, a gente está falando de um movimento que ele tem a rima, que ele tem, né? Enfim, você tem o MC, você tem a DJ, a MC, o DJ, você tem grafite, você tem o picho, você tem a poesia, o slam, são muitas linguagens e desdobramentos de linguagens, em um movimento que ele está associado com as lutas urbanas desde sempre. É um movimento que nasce com populações negras e latinas, principalmente, num contexto diaspórico, num contexto dos Estados Unidos e num contexto de extrema violência urbana. O hip hop, ele nasce num contexto de que estava morrendo gente de todos os lados, com gangues, enfim. A questão das drogas foi um momento extremamente pesado no Bronx, Nova York. Não à toa, tudo isso foi piorando no momento em que a população morava num lugar, foi expulsa para grandes blocos, grandes conjuntos habitacionais, superlotação desses conjuntos que não tinha nenhuma infraestrutura e de espaços de educação, lazer, saúde, tarará. E aí, um grupo de pessoas fala assim, então, vamos duelar por território, por poder, por voz. A partir da rima, na verdade, começa com um DJ, então, a partir da música, a partir de disco, a gente vai usar disco para disputar território, para disputar espaço, para disputar voz. Tá morrendo gente de todo lado, não tá dando certo. Disputar rua, disputar planejamento, disputar espaço, disputar narrativa. E chega no Brasil assim, chega em Natal assim, chega como disputa da rua. E quando a gente olha para a trajetória da população negra, das populações racializadas, essa relação com o espaço público caminha muito junto. Não é a população branca, não é a população elitizada que reivindica a rua, não é a população branca elitizada que desde sempre está na rua. Sim, por questões de trabalho forçado, trabalho escravo, sim, mas não só, né? Estamos na rua
mas vamos reivindicar a rua, então, para que ela seja o que a gente quer que ela seja. Então, vamos demarcar nosso território com grafite, vamos demarcar com picho, vamos colocar nossa capoeira para jogo, vamos colocar nosso samba na rua. Então, para mim, as manifestações artísticas, culturais, elas fazem uma disputa de planejamento urbano, uma disputa de mobilidade, uma disputa de direito à cidade, no cotidiano, no dia a dia. É uma disputa que a academia, que algumas instituições, elas não dão conta de alcançar, até porque, enfim, constroem um outro lugar, mas para mim esse campo da arte, da cultura, que constrói a coisa no dia a dia. É a partir daí que a gente conversa sobre mobilidade, né? Por exemplo, conversando sobre você vai para que batalha sexta-feira? Vamos botar um picho em tal canto, vamos botar tal lambe em tal canto, e aí você vai conversando sobre rotas, sobre trajetos, sobre articulações, enfim. Como é que você vai chegar, como é que você vai sair. E, para mim, arte e cultura, nesse processo de virada de chave mesmo, de disputa, é essencial, é base. Para mim, é a base, e por isso que é muito forte, porque é um enraizar, assim, é onde a gente se assenta no território, né? É muito um modo da gente se assentar no território e falar, isso aqui é nosso, estamos reivindicando, e estamos reivindicando assim. Acho que é isso. Nossa, Sara, é isso. Bom demais. Você puxou um fio aí que é muito interessante. Que eu ia falar uma coisa, eu mudei depois que você falou. Você fala que a rua sempre foi nós, né? Que o espaço, que essa parte, né, do espaço nas cidades, ele sempre foi nosso, né? Voltando lá na conversa de trás que o pai que fez, é isso, né? Pós-abolição, o nosso povo ele é jogado à rua, né? O nosso primeiro território ali, né, de resistência pós esse processo da abolição é a rua, né? Esse território, inclusive, ele é o nosso espaço de saber político, né? É uma escola de formação, né? Quando você traz a coisa do hip hop, eu estou de acordo total, me sinto muito representada na sua fala, porque o nosso lugar de saber ele está em muitos lugares, né? Está lá no aquilombamento do terreiro, de candomblé, enfim, de umbanda, está na própria arquitetura, né? Igual você fala, está na própria dinâmica, né, de arquitetura das periferias e da favela, na partilha do nosso alimento, no futebol da várzea, no samba, nas ocupações das praças, da ginga da capoeira, das rodas de poesia, dos movimentos de sarau, das batalhas de hip hop. Então, assim, eu concordo demais com você que a rua é nós mesmos. É nós que estamos ali sempre gritando e reivindicando esse espaço que também nos pertence, né? Porque, embora o nosso povo ele tenha sido jogado na rua num primeiro momento, o segundo momento é de expulsar ele dali, né? É quando a cidade ela se volta para essa dinâmica que é do nosso povo estar na margem, né? O centro é retirado de nós, né? Nós fomos expulsos desses centros, né? Inclusive dos centros que movimentavam ali as estratégias, inclusive de acesso ou de não acesso de parte da população. Mas demais, assim, total, assim, concordando com você. Mas eu acho que isso que o Marcelo traz, né, de como é que a arte ela fomenta isso, né? É a única forma, inclusive, né, que eu vejo como possibilidade, né? Eu falei uma hora, eu vou repetir, né? Sem folha não tem vida e sem arte não tem evolução, né? A gente não consegue outro caminho, né? De ter leitura crítica, voz dissidente, revolta, é onde essas coisas são alimentadas, né? Assim como você, Sara, eu sou da rua também da cidade, né? Durante muito tempo a gente viu a coisa da palavra falada, da oralidade, ela ser reverenciada na cidade, né? E tudo isso fruto de uma manifestação preta, pobre, periférica, mas substancialmente jovem, né? Então, a primeira escola, inclusive, que a gente tem aqui é o hip hop,
é o movimento hip hop, black, soul, reggae, fazendo força na rua. Aí a geração da minha mãe, do meu pai, dos meus tios, mas depois é nós indo para o movimento hip hop, né? É a gente fomentando sarau nas quebradas, inclusive tirando esse lugar da literatura cânone, do lugar cânone, né? Da biblioteca silenciosa, é a gente fazendo sarau na quebrada, no boteco, fazendo sarau com a Dona Maria, com o seu Zé, com os meninos que estão ali também, por que não? Já que a palavra é viva. Então, eu acho que se não é por esse caminho, eu não consigo outro caminho, né? Que não seja esse, né? A da experimentação, da vivência coletiva e da transformação por meio da força maior que é nós juntos, né? Eu estou de acordo muito com você. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final. Eu quero mais uma vez agradecer Luana e Sara pela participação. As falas de vocês foram muito potentes e a gente passa a semana aí digerindo tudo que a gente conversou, né? E pensando como que a gente pode ser um ator de mudança no meio dessa realidade que não está fácil, né? Como um amigo meu sempre fala, a pista está salgada. E ela está salgada mesmo, né? Então, eu agradeço muito pela troca. Acho que é isso mesmo, a arte é o caminho. É por aí que a gente se articula, que a gente se escuta, que a gente se vê e que a gente ganha consciência do nosso papel dentro dessa sociedade e muda, né? Alguns avisos antes da gente fechar aqui. Vocês vão receber por e-mail uma pesquisa de percepção a respeito do nosso encontro de hoje. É muito importante para a gente, então se vocês puderem responder, a gente vai ficar muito feliz por isso. E na semana que vem, a gente vai ter a nossa última roda de conversa, né, dessa série, dessa temporada, que vai ser mediado pela Jô Pereira, né, que falou aqui com a gente hoje também, e vai contar com a participação da Jamile Santana e do Carlos Greenbike, e eles vão estar tratando a questão do racismo e da mobilidade por bicicleta. Então, assim, não dá para perder. Espero poder ver todas essas carinhas de novo aqui na semana que vem. E é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos. Estamos aí sempre à disposição para trocar ideia, conversar, pensar projeto, pensar cidade justa, equitativa. Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus. E é isso. Até semana que vem. Uma fé de quem olha do banco a cena do gol que nós mais precisava na trave. A felicidade do branco é plena. A pedra em brasa e barranco, que pena. Se até pra sonhar tem trave. A felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é quase. Olhei no espelho, me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver de algema. Pra dizer, não falei no fim das contas que esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, 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 esmalha. Esmalha, esmalha, quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ela quis ser chamada de morena, quis um camuflabismo entre si e a humanidade plena. Raiva insufla, pensa nesse esquema. A ideia imunda, tudo inunda. A dor profunda é que todo mundo é minha antena. Paizinho de bosta,
A mídia gosta, deixa fale que a medalha de quem corre com fratura exposta. Apunhalado pelas costas, esquartejado pelo imposto imposta. E como analgésico na resposta que um dia vai tá nos conforme, que um diploma é uma alforria, minha cor não é um uniforme. Hashtags preto no topo, bravo, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Quem disparou usava fardo, mais uma vez. Quem te acusou nem lá não tava. Porque um corpo preto morto é tipo os hits das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver drogado pra dizer, ó, me falei no fim das contas tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura é ser esmalha, esmalha. Esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Terminou no chão. Primeiro sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousar correr, separa ele e manda eles debater com a bala que vara eles, mano. Infelizmente onde se sente o sol mais quente, o lacre ainda tá presente só no caixão dos adolescentes. Que ser estrela e virou medalha num boçal, que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, 2 fardas policiais, 3 no banco traseiro da cor dos 4 racionais, 5 vida interrompida, moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros. O menino levou 111. Quem disparou usava farda, quem te acusou nem lá não tava. É a desunião dos pretos, junto à visão sagaz de quem tem tudo, menos cor, onde a cor importa demais. Quando o Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver no lixo, pra dizer, ó, não falei no fim das contas tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura,